Oi, Libra. Vamos conhecer a mensagem que abre a sua leitura dessa semana com esse oráculo queridíssimo, oráculo das flores. Vamos conhecer a flor que vem para esse coletivo tão querido, tão maravilhoso, tão charmoso que é Libra. Vamos lá então conhecer a mensagem que abre a sua leitura dessa semana, lembrando que na sequência a gente vai para o tarô e no final a gente vai receber aqui o oráculo de Arcanjo Miguel, que fecha com chave de ouro, trazendo uma bênção aqui para nossa leitura. Então, qual é a flor? Tananã, vamos ver, vamos ver. Hortênsia, olha que lindeza. Vou ler aqui para vocês a mensagem. Concentre-se nos seus desejos. Saiba exatamente o que você quer e a vida vai dar um jeito de te levar lá. O importante é ter convicção, acima de tudo, a fé. Nossa, incrível! Muito lindo, viu? Eu adorei essa mensagem. Fazia bastante tempo que não saía a Hortênsia. Olha só. Vamos então agora para a leitura completa, portanto, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos todos vocês desse signo maravilhoso de Libra. Para quem não me conhece, eu sou a Fabielle Correia, taróloga, psicoterapeuta, e esse é o canal Diamantes das Estrelas. Vamos lá então conhecer a mensagem dessa semana, quais serão as inspirações, as motivações, os conselhos. Opa, caíram muitas cartas, então eu não vou pegar. Vamos lá, então. E aí, Libra? Quais são as expectativas? Quem tá mais pro amor? Quem tá mais pro dinheiro? Quem tá mais pro trabalho? E aí, qual área você quer? Nossa, tá caindo muitas cartas de uma vez. Por isso que eu não tô pegando. Mensagem querendo vir, hein, Libra? Vamos lá. Vai mentalizando aí. Lembrando que essa é uma mensagem atemporal. É uma mensagem que vai valer no momento que chegar até você. É uma mensagem intuitiva. Eu sempre deixo a mensagem, sabe, acontecer naturalmente, como diz a música. E também é uma mensagem coletiva, por isso pode não ressoar com todo mundo, e se isso acontecer, só libera, não precisa ficar forçando não. Às vezes a tua mensagem está num outro signo forte do seu mapa, como ascendente, lua, aí vale a pena dar uma olhada no vídeo desse signo, às vezes a mensagem está lá, viu? Então vamos lá agora. Abrindo a mesa para os queridos do signo de Libra. Olha, nossa, que lindeza, Libra. Olha só, a carta do Papa, no centro da leitura, o mundo, essa carta maravilhosa, e o imperador. São energias, né? Então, aqui, independente do gênero, não tem problema, são energias que estão disponíveis para vocês nesse momento. Então, a carta do Papa vem mostrando aqui que você vem numa trajetória, de certo modo, dá para dizer aqui, de autoconhecimento. Por quê? Porque a carta do Papa fala daquela pessoa extremamente buscadora, que quer entender a vida, quer entender a expansão das coisas, quer entender o universo, mas também quer entender a si mesmo. E nesse trabalho de entender a si mesmo e o mundo, o Papa nos diz que é importante buscar equilíbrio, é importante buscar discernimento do que é estar aqui nesse planeta, né? Do que é estar vivendo no mundo material. Porque ela fala de mundo espiritual e mundo material, né? Então, o mundo, a vida mundana e o mundo divino, né? A gente poderia dizer assim, uma dualidade, né? Então, é interessante pensar nos nossos conflitos em relação a isso.
Estamos muito materialistas ou estamos muito espiritualizados, né? As duas coisas nos desequilibram, porque nós estamos no mundo material. Então, o nosso grande potencial espiritual é saber viver no mundo material. Então, o que essa carta traz de orientação? Primeiro vem dizendo, né, que você é essa pessoa que já vem em busca de entender a si e o outro, o mundo. E isso é muito bonito, né? Porque é uma pessoa que já despertou. E esse despertar traz, então, às vezes, esse conflito, né? Será que eu tô, sei lá, a gente fica se questionando em relação à materialidade, às vezes sentindo culpa em relação à materialidade, às vezes sentindo que carrega muitas crenças em relação ao dinheiro, em relação à sexualidade, isso também marca bastante essa carta. Então, a carta do Papa vem te dizer assim, ó, você começou um caminho profundo de conhecimento, de autoconhecimento, de busca espiritual, mas não se esqueça de que você está no mundo material e saber lidar com esse mundo material é um grande propósito. Como que a gente está lidando com esse mundo material? Tá muito na escassez, tá na ganância, enfim, tá na culpa. Busca esse equilíbrio, porque aqui o que eu vejo é você transitando, sabe, passando por um portal. A gente tem aqui a carta do mundo, né, que mostra que você está passando por um portal, por uma nova fase. Você concluiu aqui um ciclo, então uma trajetória que te trouxe uma percepção de mundo, de vida, algumas coisas finalizando, se não finalizaram, você sabe que já deveria estar se encerrando, você sabe do que se trata, né? É uma leitura coletiva, então pode ser que para alguns seja um relacionamento, um trabalho, uma forma de viver, sabe? Algo que não estava, que você tá inserido, mas não é exatamente o que você quer. Então agora chegou o momento de fechar esse ciclo e saber o que você quer. Não ter medo de sonhar, não ter medo de, sabe, é isso que eu quero. Porque a gente precisa sair do controle nesse momento, sabe? Quando a gente vai começar um ciclo novo, a gente precisa sair do controle. A única coisa que a gente precisa fazer realmente com muito foco é definir o que a gente quer, sem medo de ser feliz, sem crença limitante. Então, o que eu quero de verdade, sabe? Isso tem que estar lá já te conduzindo. Deixa que o universo vai saber o que fazer com isso. Ele vai saber te encaminhar para essa realização. Mas agora é o momento de você saber o que você quer e soltar para que as coisas aconteçam, para que as inspirações aconteçam, né? Porque às vezes o universo trabalha dessa forma, te trazendo uma inspiração, né? Que você de repente consiga dar aquele primeiro passo e as coisas vão acontecendo, as sincronicidades vão acontecendo, e é isso, entende? A gente vai soltando, mas a gente vai trabalhando a nossa certeza. Então, aqui na sequência, com a carta do Imperador, a gente vê que não só você começa um ciclo com muito poder interior, com a sabedoria de lidar justamente com todas essas questões, né, da vida aqui na Terra material, que são as nossas emoções, que é o nosso financeiro, que também tem a ver com as nossas. Libra é muito muito pensador, né? Um signo muito pensador, é um signo de elemento ar, então é muito pensante, né? É você entendendo melhor essa tua questão mental, que de repente precisa de um filtro, precisa de um controle, precisa você se manifestar em relação a isso, observar seus pensamentos. Mas, de qualquer modo, é uma carta que mostra você no domínio da sua vida. Então, agora a gente vai tirar mais cartinhas para entender essa jornada,
mas aqui eu já vejo você iniciando o teu novo ciclo de uma forma muito empoderada. E 8 de paus já caiu aqui, uma carta que mostra que você já sabe o que você quer, você já tem o alvo muito bem definido, e aqui a orientação é que você não perca tempo, não fique parada, não fique parado. O que você precisa fazer? O que dá para fazer, mas cria um movimento em relação a isso que você já sabe o que você quer. Rei de ouros, o poder da manifestação, do fazer acontecer, entende? Você está com essa energia de fazer acontecer. Então você já sabe o que quer. É foco nesse alvo, movimento, sem titubear em relação ao que um ou outro pode trazer de dúvida, de desânimo. Não, acredita, porque as pessoas, às vezes, elas têm muitas crenças, né, gente? Crenças que limitam. E eu não consigo entender o que pode limitar alguém. Entende? Quando a gente quer, a gente faz. Tem inúmeras personalidades nesse planeta que são provas disso. Pessoas que tinham uma vida absolutamente difícil, improvável e que conseguiram realizar seus sonhos, seus objetivos. Então não tem por que ninguém te desanimar. É claro que a gente precisa às vezes de um planejamento, né? Precisa começar a depender da situação aos poucos, mas aqui pede até uma certa pressa. Você tem vontade de trabalhar com muitas pessoas, Libra? É porque é o que eu sinto aqui, tá? Não importa qual é o seu objetivo, o que importa é que está pedindo aqui firmeza, é você sabendo conduzir o que você quer, planejamento, ordem, tá? Isso já é um passo muito importante. Você já sabe o que quer. É isso que tá martelando aí na sua cabeça? É isso mesmo, você já sabe o que quer. Então agora é a hora daquele planejamento, sabe? É pesquisar sobre, é criar uma organização, disciplina. Porque aqui, olha, as de ouros. Olha que lindo, né? Lindo. A gente tá falando de um novo, aí vem as de ouros. Esse poder de início, né, relacionado aqui muito às finanças, mas a gente, se alguém aí pensou em relação, também pode-se dizer que é um início próspero, é um início em que você vai conseguir a abundância, um encontro que vai trazer para você essa prosperidade. Então, claro que olhando pelo naipe aqui, tá mais voltado para trabalho e finanças, tá? 8 de paus, né? Energia do fogo, fala muito de trabalho. Rei de ouros é o grande poder sobre a matéria, né? A pessoa que realmente sabe conduzir os seus negócios, e ainda trazendo a energia do imperador, que é a liderança em pessoa, é a energia que rege os 4 cantos do mundo, né? Os 4 elementos. Então você está apto a realizar esse sonho que você deseja. Vai fundo, seja ele qual for, porque aqui claramente é um signo que está trazendo um signo, né? Mas é um coletivo que está se conectando com essa leitura. É um coletivo que vem de uma maturidade, assim, ainda independente da idade, tá, gente? Demonstra aqui uma maturidade, pessoas que já vêm, né? Se for pessoas mais jovens, aquele tipo de pessoa madura, que já vem com um entendimento de mundo muito desenvolvido, sabe o que quer. Então vai fundo, não deixa de fazer o planejamento. As de copas, isso que você quer, que você sonha em realizar, Libra, é algo que realmente, eu diria aqui, ó, que é até um propósito, sabe? Um propósito na sua vida. É abençoado, porque olha só, né? A gente tem aqui o símbolo do Espírito Santo,
A As de Copas traz essa energia de você começando algo que vai te trazer um emocional mais pleno, mais harmônico, mais tranquilo, né? É um lugar onde você vai se encontrar satisfação. Você vai encontrar satisfação, tá? Então não tenha medo de investir o que você... Você pode pensar assim, poxa, mas o que eu consegui até agora foi tão difícil, né? Conseguir esse status no trabalho onde eu estou, conseguir um dinheirinho, né? Fazer lá uma poupança. Se for um relacionamento, já estou há um tempo com essa pessoa, a gente já fez tanta coisa, já realizou tanta coisa, não sei se devo mexer nisso. E eu posso te garantir, deve mexer, deve se movimentar, não deve ter medo, porque se você conseguiu um pouco até agora, saiba que com os movimentos que você tem aqui de energia favorável para fazer, para realizar, você vai conseguir algo muito mais profundo, sabe? Algo que está em alinhamento com a sua alma, com o seu coração, com a sua vocação, enfim, gente. E assim, ó, ciclo fechou, fechou, né? A gente tem que pensar nisso também. Quando um ciclo fecha, fecha. O ideal é que a gente tenha essa coragem, né? Desenvolva essa coragem de seguir, tá bom? Rainha de Copas, mostrando o poder da sua criação em relação ao seu emocional. É você sabendo onde você pode ir, você sabendo, se for uma relação, você sabendo até onde você pode se doar, até onde você pode, sabe, fazer pelo outro. É você totalmente dono do seu poder interior, do seu emocional, do que te faz feliz. Então não tenha medo de se entregar, você já tem essa habilidade. O 7 de espadas vem mostrando aqui que existe uma preocupação em se proteger, existe uma preocupação em, de repente, ficar armada ou armado, né, para algo que possa vir a acontecer, ou você querendo desarmar o que você pode estar compreendendo como oponente, né, se for uma relação, alguém que você de repente considera que pode te ameaçar em algum sentido, né, que você está aí preocupado. E essa ameaça, 8 de espadas, não existe, tá? É uma ilusão, é mental, né? Todo naipe de espada fala de mente, fala de ideias, fala de pensamento, naipe de elemento ar. Então isso daqui está dizendo que qualquer preocupação que você venha até agora, qualquer ideia meio fora, sabe, que não está muito alinhada com seus princípios e valores, dentro daquela, mesmo que esteja dentro daquela perspectiva de o fim justifica os meios, não vá nessa, porque é uma ilusão. Você não tem nada do que se defender aqui, tá? Você é uma pessoa plena que já construiu o seu legado, que já construiu a sua reputação. As pessoas sabem o teu poder, tá? Independente se você é homem ou mulher, aqui ó, é o poder. Esse é o poder de quem sabe gerir a própria vida e, inclusive, o seu entorno. Então, essa carta aqui, 8 de espadas, ela vem te dizer assim, ó, você tá numa ilusão criada por ideias, de repente, que pode transitar desde crenças limitantes até essas ideias intrusivas, que você não quer pensar, mas elas ficam ali insistindo, né? Então, essas ideias, elas estão mentindo para você. E qual é a mentira aqui? Que você não pode se movimentar, que existe um motivo que por mais que você queira realizar alguma coisa, fazer alguma coisa, essas ideias estão dizendo para você que você não pode. Então, ela te convida a olhar para a realidade, tá? Ela te convida a olhar para a realidade no sentido assim,
Por que que você acredita que você não pode se movimentar em prol da realização disso que você almeja? Será que não é autossabotagem? Será que não é aquela falta de acreditar no seu merecimento? Né? É importante você refletir sobre isso, porque quando a gente se desenvolve, né, cresce, amadurece, acreditando que a gente não merece, e eu poderia, como terapeuta, te dar vários motivos para que isso aconteça, sabe? É o que é mais comum entre a gente, é o que mais acontece com todos nós. Qualquer coisa que falte na infância, às vezes a gente tem pais presentes, mas eles são ausentes emocionalmente, a gente já fica entendendo que a gente não tá agradando, sabe? A criança, ela tem uma tendência assim, que todo erro, toda falta dos pais, ela considera que é ela a responsável, ela que não é boa o suficiente. Então, às vezes você passou por alguma coisa na sua infância que te trouxe essa percepção, óbvio que ela não condiz com a realidade, porque às vezes nossos pais ou criadores, as pessoas que conduziram a nossa infância, são de fato ausentes, às vezes fisicamente, às vezes emocionalmente, e óbvio que isso não quer dizer que o problema é com a gente, né? Se a gente é criança. Mas é a forma que a criança entende. E agora é importante olhar para isso, entender por que eu carrego essa crença de que eu não mereço. Porque se eu estou procrastinando, se eu estou em autossabotagem, se eu tô. Porque essa carta diz isso, né, gente? Eu estou analisando aqui com base nessa carta. Ela tá amarrada, mas eu gosto de dizer que ela tá amarrada com papel higiênico, sabe? E tá acreditando que ela está presa. O caminho dela tá todo aberto, mas ela acha que ela tá totalmente presa. E basta ela dar uma forçadinha ali para cair tudo, ela poder tirar as vendas dos olhos e seguir a vida. Então, essa é a ilusão que está acontecendo com você. E o nome dessas amarras aqui, muitas vezes, ou é autossabotagem, ou é não merecimento, a falsa crença de não merecimento, né? Porque todos nós merecemos buscar os nossos sonhos, realizar nossos sonhos, ser feliz, né? Esse é o nosso propósito. Então, observe quais são as suas questões que amarram você, criando a ilusão de que você não pode ou não consegue ir ao encontro do que você sonha. A energia está extremamente disponível aqui para você, Libra, com essas 3 cartas regentes, né, que são os arcanos maiores, mostrando todo o seu potencial de conhecimento, de maturidade, de uma pessoa buscadora, que já tem, né, um despertar da consciência. Isso independente da idade, tá? Porque, como eu falei no início, tem pessoas muito jovens que já vêm com essa percepção de mundo muito bem formada, é uma coisa impressionante. Então, com esse fechamento de ciclo, que se você não fez, é importante fazer, olhar para o que já precisa ser encerrado, sabe? O que acontece se você, nesse momento, tá levando uma vida que pode até ser ok, mas não é do jeito que você quer? O próximo ciclo tem que se iniciar já com esse movimento em prol do que você quer, entende? Então a gente encerra esse ciclo que ok, foi bom até aqui, mas que agora eu preciso ser feliz de verdade. Essa felicidade existe, gente, tá? Pode acreditar, ela existe. A gente pode não ficar full time feliz, né? Que é isso que eu acho que de repente é mais complicadinho. A gente tem que entender muita coisa para chegar nessa leveza de se sentir feliz o tempo todo. Mas a felicidade de você ter, sabe, a relação adequada, o trabalho que te faz feliz, o dinheiro que você precisa, isso existe, tá? Queridos e queridas, vamos então agora para
a mensagem que fecha essa leitura, que traz aqui a bênção que vocês precisam, que é através do oráculo do Arcanjo Miguel. Vamos ver o que ele traz para vocês, se vai estar em alinhamento aqui com essa leitura ou se vai complementar. É importante vocês trabalharem nesse momento o poder de vocês, tá? Que vocês têm o poder de transformar a vida a partir do que vocês acreditam que merecem. E não importa o que tenha acontecido com a sua vida, Libra, a gente sempre merece. Ah, mas eu errei muito na vida, não tem problema. Você não é mais aquela pessoa. Se você está aqui buscando uma orientação, buscando um caminho, você não é mais aquela pessoa. Precisou passar por aquilo para ser quem você é hoje, tá tudo bem. A gente precisa aprender a se perdoar, porque ninguém nasce com um manual de instruções, a gente está aqui para experimentar, viver essa experiência. E a gente vai melhorando, vai mudando e pronto, é isso. É ter essa percepção de que a gente precisava passar por certas coisas para que a gente pudesse viver a transformação e dar um passo adiante. Só que eu posso garantir para vocês que esse passo adiante, na culpa, nas crenças limitantes, que vai desde acreditar na escassez até acreditar no não merecimento, isso não é luz, gente. Isso não é luz. Não faz sentido, tá? A gente precisa seguir o caminho da luz. E a luz é perdão, é aprendizado, é acolhimento, é poder interior, sabe? É isso que é luz. É a beleza, né? Tem gente que acha que tá no caminho da luz é na pobreza, não é não. Vocês já olharam para a natureza para ter uma noção do que o que Deus fez, né? Deus, o universo, a criação, podem chamar do que vocês quiserem, mas o quão belo é, o quão próspero, abundante, lindo, maravilhoso é esse mundo. É tudo muito lindo, então a gente pode sim viver com prosperidade, em harmonia com as nossas relações e principalmente com nós mesmos, né? Querido Arcanjo Miguel, qual é a mensagem para o coletivo de Libra? Tempo de desfrutar, Libra. A carta que veio para vocês de Arcanjo Miguel e eu vou ler a mensagem agora. O que foi cuidado com paciência, agora floresce em harmonia. Há equilíbrio, beleza e suavidade ao seu redor. Permita-se desfrutar desse momento, reconhecendo que a paz também é uma forma de proteção e resposta divina. Ai, que lindo, gente! Adorei essa mensagem. Eu espero que vocês também tenham gostado, eu espero que tenha servido de inspiração para algum movimento aí iluminado para sua vida, Libra. Se você chegou até aqui e gostou dessa mensagem, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações de vídeos novos, né, que a gente posta toda semana, tá bom? Muito obrigada por você acompanhar a gente aqui e até a próxima. Um beijo.